Boa noite a todas e todos. Realmente. Saudações ao presidente da OAB São Paulo, subseção do Guarujá, Dr. Marcelo Henrique Garcia. Gostaria de agradecer à doutora Soraya Embaçaí de Mello, a presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção do Guarujá. Agradecemos a ela por esta oportunidade. Boa noite às minhas companheiras, doutora Viviane e doutora Isabela. Realmente. Para quem não me conhece, eu sou Plínio Costa, membro da Comissão de PI da OAB, subseção do Guarujá. Eu sou advogado, formado pela Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Sou mestre em Criminologia, também mestre em Propriedade Intelectual e Direito Digital, ambos os títulos obtidos pela TU Leuven, a Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Além disso, integro a Comissão de Cultura da OAB Pernambuco e, no momento, sou membro colaborador da Sou Marca de Patente. Hoje, falaremos do teste de confusão 360, idealizado pelos advogados Marcelo Mazzola e Felipe Fonteles Cabral. Ressalto que não temos a intenção de esgotar o tema, em virtude das limitações do formato. Será mais um bate-papo, mais um convite, né? A ideia é chamar a atenção para essa possibilidade. Contaremos com a contribuição da doutora Isabela Pagliuco, advogada, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com vivência em demandas de propriedade intelectual e industrial, bem como contratos, pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção do Guarujá, membro efetivo na Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo e sócia fundadora do Moraes Pagliuco Advogados Associados. Também contamos com a doutora Viviane Moreira Migliati, advogada, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, especialista em Propriedade Intelectual e Proteção de Dados pela DTI-BR, Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Subseção do Guarujá. Ela é colaboradora do escritório Balieiro Lima Souza Assis Advogados. Antes de passar a palavra para as meninas e entrar no tema, eu queria começar introduzindo aos testes de confusão. O teste 360 não é o primeiro e nem será o último teste de colidência marcária. Eu vou trazer aqui, existem diversos exemplos, tanto na doutrina como na jurisprudência mundo afora, e eu vou trazer dois modelos internacionais. O primeiro deles é o modelo europeu. O modelo europeu, ele advém do caso Sabel, conhecido como caso Sabel, né, um caso de 1997, que foi ao TJUE, o Tribunal EU, Tribunal de Justiça da União Europeia. E nesse caso, esse caso chegou à corte, pois se tinha necessidade de haver um esclarecimento de o que seria a associação, já que a lei falava em associação e confusão. E esse caso estabeleceu os critérios para análise de colidência. A análise, nesse caso, ele entendeu, a corte entendeu que o risco de confusão deveria ser analisado globalmente, analisando todos os fatores pertinentes. É um teste mais aberto. Ele deixa aberto, ele elenca alguns critérios, mas abre margem para que outros critérios também sejam utilizados. Uma versão concisa, mais objetiva desse teste você encontra nas diretrizes de exame do EUIPO, né, que é o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia. E 4 são os principais critérios, e existem alguns critérios subsidiários, eles são mais exemplificativos, eles devem ser analisados, os critérios serão utilizados caso a caso. Os critérios principais são a semelhança entre os produtos e os serviços, o público relevante e seu grau de atenção, também a semelhança entre os sinais, tendo em conta os seus elementos distintivos e dominantes, e também o caráter distintivo da marca anterior. Será que a gente está falando de uma marca mais forte? Ou é uma marca mais fraca, mais sugestiva, evocativa, enfim. E como critério subsidiário, a gente tem as marcas, às vezes, podem fazer parte de uma família de marcas, e aquela marca, possivelmente colidente,
pode dar a entender que ela faz parte dessa série. Afinal de contas, existem marcas que elas são distintas o suficiente para serem únicas, mas ela compartilha elementos com outras, dando a entender que elas fazem parte de uma mesma série. Também, um outro critério subsidiário é a coexistência das marcas no mercado, né? A União Europeia, você tem a marca nível União Europeia, mas também existem as marcas nos Estados-membros. Então, às vezes, aquelas marcas já convivem em uma determinada localidade e aquilo pode ser levado em consideração também. Ocorrência efetiva de confusão também é um critério subsidiário. E, por fim, as decisões anteriores. É recomendado verificar se há algum precedente envolvendo aquela marca ou alguma marca semelhante, e isso pode ser levado em consideração. Por outro lado, a gente tem o modelo americano, que inclusive ele é mais antigo, ele é da década de 60. Esse modelo, ele vem do caso Polaroid versus Polaroid. Claramente, as marcas têm uma identidade fonética e também gráfica do seu elemento textual, Polaroid ou Polaroid. E, nesse caso, a corte entendeu que, apesar da semelhança, essas marcas poderiam conviver. E essa decisão foi feita com base em 8 critérios. O primeiro deles é a força da marca do autor. Novamente, é uma marca mais arbitrária ou é uma marca mais sugestiva? A similaridade entre os sinais também deve ser analisada. A similaridade ou afinidade entre os produtos e serviços também é o terceiro critério. O quarto critério é bastante interessante, que é a possibilidade de preencher o espaço, to bridge the gap, que é, talvez, aquele mercado da marca do réu ainda não tenha sido explorado pelo autor, mas é um mercado afim. Então, há uma possibilidade do autor explorar aquele campo e é natural que os consumidores entendam que há uma expansão de mercado do titular da primeira marca. A intenção também é levada em consideração, ou seja, a boa-fé deve ser analisada. A evidência de confusão também é um critério analisado, também como a sofisticação dos consumidores e a qualidade dos produtos. E o que é que a gente já tinha no Brasil? Em 2007, o STJ, no RESP 949-514, entendeu que não basta verificar a semelhança entre os sinais e os produtos para aferir se há infração de marca. A análise o teste de confusão, a análise de confusão também deve ser feita. Mas esse julgado, ele não foi adiante, ele não desenvolveu a ideia de confusão. Mas desde os anos 80 que existe um teste de confusão no Brasil, que é o teste de Gama-Cerqueira. É um teste composto de 6 critérios. O primeiro é a apreciação do conjunto. Os conjuntos devem ser analisados sucessivamente e deve ser considerada a impressão geral, não deve ser comparadas em paralelo, o grau de atenção do consumidor, as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, a natureza do produto e o meio em que o consumo do produto é habitual. Esses são os critérios. Os próprios autores do teste 360 reconhecem a importância e a pertinência do teste de Gama-Cerqueira, porém, eles entendem que é um teste pensado para os anos 80, para o mercado, para a indústria nos anos 80. Mas tendo em vista que tudo gira em torno da confusão, eu vou, antes de entrar no teste 360 propriamente dito, eu vou perguntar à doutora Isabela, afinal, doutora Isabela, o que é confusão? Primeiramente, gostaria de desejar boa noite a todos os presentes aqui na live. Doutora Soraya, doutora Viviane, doutor Plínio. Bom, para que seja configurada a confusão, é necessário primeiro falar de 3 requisitos. A imitação, a semelhança e afinidade dos produtos e a coexistência da marca acarretar dúvida a esses consumidores. Dito isso, hoje a gente já pode avaliar 5 tipos de confusão. Existem 2 tipos que são os mais antigos e depois tem mais 3 tipos que são mais novos. Vou começar pelos mais tradicionais, que são muito fáceis de serem visualizados.
A confusão direta, que é a primeira que eu vou citar, basicamente se resume à compra de um produto por outro. Essa infração se dá pela interferência no direito, tanto do consumidor quanto no fornecedor, e é uma garantia respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, o segundo tipo de confusão é a confusão por associação, que é aquela falsa crença que se trata da mesma fonte ou de uma fonte conhecida. O que vai ocorrer nesse caso? O consumidor ele vai avaliar as duas marcas e vai fazer uma conexão mental entre ambas, mesmo sabendo que tratam-se de marcas distintas. Então, isso pode implicar o aproveitamento do prestígio alheio. Agora eu vou passar para os 3 últimos tipos de confusão, que são os menos convencionais, mas não menos importantes. A confusão por interesse social, basicamente, uma situação de trade dress, que a gente escuta falar mais hoje em dia. Mas é o uso da comunicação visual de uma marca alheia consolidada, fazendo com que o consumidor presuma que a qualidade da marca é semelhante. As duas últimas, que são também um pouquinho mais não tão visuais, enquanto as que eu já trouxe, são a confusão reversa e a confusão pós-venda. A confusão reversa vai ser na situação que um grande grupo econômico se vale de uma marca ou de um produto de uma empresa menor. Aí vai ocorrer a diluição dessa marca, ou seja, vai se espalhar essa marca. Isso pode fazer com que o consumidor entenda que a marca original, criada pela menor empresa, seja entendida por a cópia, certo? E a última confusão é a confusão pós-venda, que essa é bem peculiar porque ela não vai ocorrer no momento da venda, ela vai ocorrer no momento posterior à venda por terceiro. A confusão ocorre pela semelhança e normalmente essa semelhança vai se dar com uma marca famosa. E o prejuízo é para a marca inspirada. Normalmente vai ocorrer no setor de luxo e vai gerar prejuízo, diminuindo o desejo por esse item. Obrigado, doutora Isabela. Mas em que momento os consumidores são acometidos por essa confusão? Pode desenvolver para a gente? Claro. Bom, o momento da confusão vai depender do tipo da confusão que foi conferida. Como a gente viu anteriormente, os tipos de confusão irão contribuir para que o prejudicado possa demonstrar com clareza a forma que foi lesionado e o dano que foi lhe causado perante o juízo. Para exemplificar, nas situações de confusão direta e na confusão por interesse inicial, o dano é implicado diretamente para o titular da marca. Então, ele vai ter uma perda no lucro cessante e também pode requerer danos morais em função da compra de um produto por outro. Agora, nas situações da confusão por associação, na confusão pós-venda ou na confusão reversa, a infração é direcionada ao dano à reputação da marca e não ao desvio da clientela. Em particular, no caso da confusão pós-venda, o que pode ser alegado é o dano à integridade material, ou seja, a marca ela vai ter sido diluída e vai perder a sua unicidade e sua distintividade. Já na confusão reversa, o que pode ser pleiteado são danos morais em razão à percepção errada e o aproveitamento do nome alheio. Por fim, eu acho que é legal ressaltar que o momento da decisão, da confusão, não está necessariamente atrelado ao momento da compra, mas sim de diferentes formas. E deve ser esclarecido pela vítima como foi ocorrido esse dano e a forma que foi causada. Agora que a gente já viu que são testes de confusão e o que é confusão, doutora Viviane, o que é esse teste 360? Vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui e agradeço muito a todos os colegas da live e principalmente o Dr. Pênis e a doutora Isabela. Prazer estar aqui com vocês, viu? Vamos falar um pouco do teste 360.
Como o doutor Plínio já mencionou, os doutores Felipe Fontes Cabral e doutor Marcelo Mazola fizeram um estudo que teve como base o direito comparado, a doutrina e a jurisprudência. Eles listaram, gente, 7 itens, 7 critérios para avaliação dessa possibilidade de confusão entre as marcas. Quais são eles? Eu vou aqui só citar e aí a gente vai explicar cada um deles para vocês entenderem melhor o que é, tá? Vou dar aqui uma visão geral. Em primeiro lugar, o grau de distintividade intrínseca da marca. Depois, o grau de semelhança das marcas. A legitimidade e a fama do suposto infrator também é um tipo de análise. Tempo de convivência das marcas no mercado. Espécie dos produtos em cotejo. Especialização do público-alvo e, por fim, a diluição. Aqui eu queria ressaltar que os próprios autores dizem que nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais. Sendo certo que o resultado da avaliação de um critério de forma isolada não confirma nem elimina qualquer colidência, né? O grau de relevância dela, ela tem que ser sobrepesado pelo examinador ou quem for analisar. Um grande exemplo aqui que eu já dou de cara para vocês é o tempo de convivência da marca idêntica. A priori, a marca idêntica ela não pode conviver. Depende, o tempo de convivência da marca carrega esse conflito algo que não traz confusão e pode coexistir. É um exemplo que a gente vai falar melhor a seguir. Obrigada. Obrigado, doutora Viviane. Doutora Isabela, você pode começar explicando para a gente os primeiros critérios desse teste, desenvolvendo melhor quais são esses primeiros critérios? Claro. Bom, vou iniciar pelo grau de distintividade intrínseca da marca. Ele é o primeiro critério, e é considerado um princípio basilar para análise do escopo da proteção. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre uma análise que a gente pode fazer uma marca fraca. O que significa uma marca ser fraca? Uma marca ser fraca significa que ela tem um caráter evocativo. Isso quer dizer que ela possui um fácil grau de associação a outras marcas. Assim, sendo fraca, ela possui um menor grau de distintividade. E ao ser comparada com uma marca resguardada de cunho original e autêntico, nessa segunda, ela possui um maior grau de distintividade. Acredito que vale ressaltar que na situação do caráter evocativo está associado a um lugar geográfico específico, como no caso das marcas Arábia e Arabian, não se tratam de marcas colidentes exatamente por ter essa questão da localização. Vale ressaltar um caso bem interessante da marca Shining Box. Ela é uma marca que tem uma fama e ela pode ser considerada uma marca evocativa pelo termo China, né, que retrata-se a um lugar. Então, os consumidores, eles puderam fazer uma análise lógica. O que seria Shining Box? Comida chinesa numa caixa. Em situação posterior, a marca Asia Inbox ou Asia Inbox, como melhor vocês preferirem retratá-la, não conseguiu vencer esse litígio, tendo em vista que, por se tratar também de um lugar geográfico específico semelhante, no caso Ásia e China, poderia fornecer aos consumidores uma conexão confusa, né? Poderia atrapalhar quem consome essas marcas. Agora eu vou passar para o segundo critério, que é o grau de semelhança entre as marcas. Esse critério trata-se do exame comparativo dos sinais. O que significa o exame comparativo dos sinais? Vão ser avaliados todos os sinais. Quais são esses aspectos que podem ser avaliados? Gráficos, fonéticos, ideológicos, conceituais e setoriais. Acredito que vale ressaltar aqui uma citação do Gama Cerqueira, que as marcas, ao serem comparadas, elas devem verificar alguns critérios. O primeiro é a impressão causada, as semelhanças, o seu todo e não os seus detalhes. Assim sendo, ao analisar a RESP de número 863975 do Rio de Janeiro, o STJ permitiu a coexistência de duas marcas de nome Bela Vista.
Essas marcas, elas são do gênero alimentício, só que elas não são produtos alimentícios semelhantes, não possuem, ou seja, a mesma classe, não possuem o mesmo desenho e nem a mesma cor. Por fim, dito isso, eu acho que vale ressaltar que a mera circunstância de gênero não basta para conferir uma confusão. Acho que é isso em relação a esse tópico. Doutora Viviane, você poderia continuar explorando os próximos requisitos do teste 360? Claro, vamos lá. Vou falar aqui agora, então, de legitimidade e fama do suposto infrator. A origem da marca, gente, do suposto infrator, ele é determinante para justificar a coexistência entre elas. O consumidor, diante de uma marca famosa, ele tende a conhecer a fundo quem fabrica, quem distribui, qual é a marca, quem é a empresa, onde se localiza, a linguagem da comunicação e etc. Isso afasta a possibilidade de confusão com terceiros, mesmo no caso de marcas idênticas ou muito semelhantes. Que é o caso aqui de um julgado que eu peguei, para explicar isso para vocês de forma mais clara, da marca Miller, que distingue cerveja, com a marca Müller Franco, que distingue aguardente. As marcas são extremamente semelhantes e destinam produtos idênticos, né? Bebida alcoólica. E olha lá o que o julgado do STJ falou, da 4ª turma. Também não vislumbro impedimento de uso da marca pela recorrida, né? Nesse caso. Até porque não me parece que o signo Miller, notoriamente conhecido, possa se aproveitar da marca da empresa recorrente. Ele até termina falando, ao contrário, creio que a marca da recorrida até poderia favorecer a recorrente com uma boa imagem no mercado. Olha aí que interessante, né? Vamos passar para o próximo tópico. O tempo de convivência das marcas, que eu já comecei falando lá em cima. Aqui é legal, para quem quiser anotar, que isso está na CUP, né? Convenção da União de Paris, no artigo 6 quinquis. É bem interessante aí, quem quiser anota, tá? Qual que é a regra? A regra é que o reconhecimento fático, e não existe possibilidade de confusão entre sinais. Porque, gente, se houvesse confusão, os anos de convivência da marca teriam dado provas concretas disso. Se nunca houve confusão de marcas que já coexistem há muitos anos, por que elas não podem coexistir no mercado, né? Aqui eu peguei um julgado também do STJ da marca Glória. Olha que legal. A marca Glória para biscoitos pode conviver com a marca Glória para laticínios. É bem parecido. A marca é idêntica e os serviços são os mesmos. Olha lá o que o STJ falou. Estou lendo só algumas partes, tá? O direito à exclusividade ao uso da marca, em decorrência do seu registro do INPI, é limitado à classe a que foi deferida. Ok, né? Não abrangendo outros produtos e etc. Com exceção das marcas notórias. O registro da marca Glória para laticínios não impede outra empresa de continuar utilizando sinal idêntico. Aliás, desde muitos e longos anos. Ele frisa até em negrito na sentença, né? No acórdão, perdão. Para biscoitos e massas alimentícias. Então, ele permitiu a coexistência de ambas as marcas. Agora, falando um pouquinho de espécie de produtos, né? Bom, a gente que trabalha com isso todo dia sabe que pouco importa os produtos e os serviços se estão na mesma classe ou em classes diferentes lá no classificador do NPI, né? Porque o classificador, na mesma classe, pode ter produtos totalmente diferentes, em classes diferentes iguais, e na mesma classe serviços idênticos, muito afins, enfim. Isso não é um critério para se avaliar, né? Não possui relação direta ou indireta entre o artigo distinto. Da mesma forma, não basta que os gêneros sejam o mesmo, como a doutora Isabela comentou. A forma de concorrência, aliada ao perfil exigente dos consumidores, que levam ao grau de especialização do fornecedor, né? Essa especialização que é da notoriedade e permite a coexistência entre as marcas. Aqui eu peguei um caso do TJ São Paulo que fala da marca C4. O julgado é C4 autoimportadora e a marca do automóvel C4, né? Olha lá o que o tribunal falou. O produto que as réis designam por meio da marca em discussão são veículos automotores, cujas espécies ou modelos são claramente designados por outras marcas associadas à expressão C4.
A marca não diz respeito a produtos da mesma natureza, idênticos ou semelhantes aos outros envolvidos na atividade, por ela utilizado fundamentalmente em seu nome comercial inclusive. Também, perdão, sendo evidente por isso a impossibilidade de qualquer confusão ou associação entre os significados que é empregado pela marca C4 por cada uma das partes. Análise de possibilidade de confusão em relação à espécie de produto deve-se levar em conta eventual nível de especialização dos consumidores. Muito interessante, né? Agora eu passo a palavra para o Pedro. Pois é, para vocês verem como os critérios eles são interdependentes, né? Não existe não existe um critério superior a outro. O grau de atenção ao público-alvo tem total relação que é o próximo critério, o grau de atenção do público-alvo, com a especialização dos produtos ou serviços. Afinal, existem produtos cujos consumidores têm um grau maior de atenção, outros menos. Eu acredito que quase todo mundo aqui já passou pela experiência de comprar um produto no supermercado, chegar em casa, consumi-lo, achar que está diferente, que a qualidade não é aquela que você esperava, e de repente você se dá conta que a marca não é a mesma. Elas são parecidas, mas não é a mesma. Isso dificilmente ocorre com um produto mais especializado, como o caso apresentado por doutora Viviane, um produto como um automóvel. Um automóvel é um bem que requer um investimento muito grande. Dificilmente você vai comprar um carro achando que comprou outro. Você vai pesquisar, você vai se preparar, inclusive financeiramente. Então, a possibilidade de erro em casos em que o consumidor tem um grau de atenção muito maior é menor. Logo, a convivência de marcas semelhantes é muito mais tolerada do que no caso de um produto de supermercado, um produto que está lá na gôndola convivendo, né, e apresentando um sinal parecido. E isso eu trago para vocês como para ilustrar essa questão, é o caso julgado no TR-2 em 2006, em que envolviam duas marcas cujo elemento fonético e textual é o mesmo, Profax. A clara identidade sonora entre o Profax autor, Profax réu. E qual a diferença entre elas? Quanto à questão nominativa, elas diferem apenas que uma tem um item entre o pro e o fax, mas elas são idênticas. Mas a corte entendeu que os consumidores dessas marcas são de altíssimo nível de especialização. Assim, apesar da identidade gráfica e fonética, não havia possibilidade dos consumidores serem induzidos a erro. Logo, entendeu-se que essas marcas eram sim passíveis de convivência. E o último critério é o critério, talvez um dos mais polêmicos, que é o da diluição. E o que é diluição? A diluição é um fenômeno que acomete marcas que gozam de reputação, que gozam de certo reconhecimento no mercado. E está totalmente ligado ao dever de zelo que está lá na LPI. É dever do titular zelar pelo seu sinal. Schechter, que nos anos 20 definiu o que era diluição sem nomear a diluição, em um dos seus textos posteriores, exemplificou a diluição da seguinte forma. Eu vou aqui tomar uma certa liberdade poética, porque eu não lembro exatamente os itens que ele elencou. Então, se você permite, ele tomou como exemplo a marca Rolls-Royce. Então, se você permite que todo e qualquer produto ou serviço seja assinalado com esse mesmo sinal, o glamour de se dirigir um Rolls-Royce acaba. Se você tem produtos de farmácia, sabonetes, lanchonetes, brinquedos, hotéis, seja lá o que for com esse nome, você perde o glamour. Então, a diluição, ela é um enfraquecimento do sinal. Quando a marca perde a sua distintividade. Eu vou me manter, como o tema não é diluição, eu vou me manter naquilo que é lugar comum. Existem autores que reconhecem outras formas de diluição, mas aquelas que são lugar comum são duas. A diluição por blurring, ou ofuscação, e a diluição por tarnishment, né, por mácula. A diluição por blurring, ela ocorre quando um sinal perde sua distintividade em razão da recorrência. Aquele sinal está sendo utilizado por tantas pessoas, por tantos titulares, por tantos fornecedores, que
ele não mais identifica um único fornecedor. Então, ele perde o poder de ser atribuído a um único fornecedor. E por tarnishment, a mácula, ela ocorre quando há uma ofensa à honra da marca. Um exemplo de diluição por tarnishment seria, imaginemos uma marca de brinquedos assinalada pelo sinal X. Se de repente, e essa marca goza de um certo prestígio no mercado, ela atinge um certo reconhecimento, de repente nos deparamos com a marca de produtos eróticos, de brinquedos eróticos assinalando o mesmo sinal. Claramente, há ali uma ofensa à honra construída naquele mercado destinado ao público infantil. E para ilustrar essa questão, eu vou me valer do mesmo caso, do China Inbox versus Asia Inbox, o caso apresentado pela doutora Isabela. Por que é interessante? Porque China Inbox é uma marca que nasceu fraca. Ela é uma marca, como já foi apontado, ela é feita de elementos fracos. Ela claramente poderia ser o elemento descritivo de qualquer marca de comida chinesa. Imagina, comida XYZ, China Inbox, apenas para descrever que aquela comida vem numa caixa. Porém, nesse caso, a questão da diluição ela foi apontada por quê? Porque se reconheceu o secondary meaning, a distintividade adquirida. Foi reconhecido nesse julgado que a China Inbox, quando eu falo da China Inbox, todo mundo sabe que eu estou falando daquela China Inbox, não é qualquer comida chinesa na caixa. E aquela China Inbox, ela atingiu um certo grau de reputação que a convivência dela com a marca Asia Inbox enfraqueceria aquele sinal que foi fruto de tanto investimento. E esse é o último critério do teste 360, que é o critério da diluição. E agora eu pergunto à doutora Viviane, em que momento esse teste chegou aos tribunais superiores aqui no Brasil? Tanta doutrina para quê, né? Vamos lá, gente. Eu vou aqui, a gente vai falar um pouquinho agora do caso do Superior Tribunal de Justiça, agravo em recurso especial, número 1346089 de 2012, tá? O relator foi o ministro Moura Ribeiro. A agravante aqui é a BRF antiga Perdigão. A agravada é a PepsiCo. Antes de começar até falar aqui com vocês, a priori, se vocês lessem aqui, se a gente colocasse uma tela, marca Chester, para distinguir o frango, né, do Chester, que a gente conhece, e a marca Chester Chitá para salgadinhos, marcas idênticas para classes muito afins, a gente vai falar, não pode conviver, né? Vamos dar uma olhadinha no teste 360, vamos ver se pode ou não? Então, vamos lá. Esse acórdão, gente, essa ação, discute-se a possibilidade de coexistência entre a marca Chester, registrada, pasmem, em 1982. Eu nem era nascida. Com a marca Chester Chitá, registrada em 1990. Aí eu já era, já. Ambas registradas na mesma classe, de frutas, verduras, legumes, cereais e óleos comestíveis. Gente, a questão foi extremamente debatida. E a sentença de primeiro grau decidiu que não há colidência entre as marcas. É claro que foi interposto o recurso, e a decisão foi reformada no TRF da segunda região por maioria de votos, sobre o fundamento de que a marca da agravada, qual que é? A Chester Chitá, enfraquece o signo original Chester. Bom, gente, impostos embargos infringentes, o que o tribunal fez? Fez a análise 360. Eu imprimi aqui o acórdão para a gente conversar um pouquinho. Eu vou pedir a gentileza para vocês, não vai ser chato, eu vou ler algumas partes, porque é brilhante, gente. Vocês vão ficar com brilho nos olhos que eu estou em segundos. Olha lá. Qual foi a primeira análise? O grau de distintividade intrínseca das marcas e o grau de semelhança, que a doutora Isabela falou. Olha o que o tribunal falou. Em um primeiro momento, poderia até se arguir que a marca Chester Chitá seria mera reprodução da marca Chester com acréscimo. Acho que todo mundo concorda aqui até então, né? Antes de aplicar o teste. No entanto, conforme bem observado pela excelentíssima desembargadora federal Liliane Roriz, tal questão encontra-se superada, uma vez que o próprio INPI, por ocasião da prorrogação dos registros da marca da Perdigão, teria apostilado que no registro a marca estava sendo prorrogada
tenho direito à exclusividade do uso da palavra Chester. Então, assim sendo, uma vez que a impossibilidade existe referente à utilização da palavra Chester com exclusividade, entendo que a utilização de Chester com acréscimo de Chitá, ainda acrescida da figura do felino, né? Acho que todo mundo lembra da marca, não seria capaz de agredir o direito de propriedade da Perdigão. Sensacional, né? Fazendo uma análise ainda visual, olha lá a semelhança entre as marcas. Observa-se que a marca mista Chester Chitá, o forte é o felino, o geopardo, que se conjuga na mente de quem é versado no idioma inglês, com o vocábulo Chitá reforçando-o. Servindo o vocábulo Chester como nome do mascote criado pela empresa Ré, para implementar a campanha publicitária dos biscoitos Cheetos. Ao passo que a marca nominativa Chester é utilizada para identificar o próprio produto comercializado pela autora, né? Qual seja, uma espécie de galináceo resultante de engenharia genética, que apresenta maior desenvolvimento para peitos e coxas. Gente, olha essa análise como faz a diferença. Aqui vocês ainda estão pendentes, né? Colide ou não colide? Olha o outro aspecto que o tribunal utilizou, o STJ utilizou. Espécie dos produtos em cotejo e público-alvo. Olha o que eles falaram. Outro ponto que deve ser destacado é que as empresas litigantes atuam em mercados estrategicamente diferentes, sendo Chester o produto principal do mercado de aves especiais para festas de fim de ano. Estando expostos, olha que legal, gente, o Chester está exposto no setor de frios e congelados do mercado, ao passo que o Chester Chitá é protagonista do setor de salgadinhos, sendo exposto em gôndolas e prateleiras, no mesmo mercado, né? Além disso, o público-alvo é completamente distinto, sendo o primeiro dona de casas e o segundo, pasmem também, infanto-juvenil. Eu amo Cheetos até hoje, mas é infanto-juvenil o público-alvo, viu, gente? Para quem gosta, fica a dica aí. E ele ainda acrescenta, conforme bem destacado pela excelentíssima desembargadora federal Liliane Roriz, apesar de ambas serem de alimentos, uma é ave e a outra é salgadinho. Portanto, creio que não dá para confundir Chester e Chester Chitá, ainda por cima pelo acréscimo da figura de um felino. Bom, gente, agora eu tenho certeza que vocês já estão começando a achar que não pode colidência se fossem vocês julgando, certo? E ainda tem mais uma análise. O tempo de convivência das marcas no mercado. Ele fala aqui, ó, a maior prova de que não confunde é que elas vêm convivendo no mercado desde a década de 90, 30 anos, mais de 30 anos. E não há notícia que eu saiba de alguém ter comprado um Chester pensando em ser um salgadinho ou vice-versa. Então, creio que não é capaz de induzir o consumidor a erro. Gente, olha o peso dessa análise de 360. Olha que delícia ler essa decisão, né? Ele termina aqui o acórdão, só para a gente falar aqui, negando o provimento ao agravo regimental e permanecendo a decisão de primeira instância, que elas podem conviver. Muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a leitura, mas aqui não tinha como eu colocar em outras palavras essa decisão que é brilhante. Quem quiser depois procura a gente passa direitinho o nome. Acho que vai ficar gravado a live também, mas a gente passa para vocês, tá bom? Muito obrigada. Certo. E antes de passar, perguntar se alguém tem alguma consideração a fazer, eu vou encerrar essa exposição, com uma reflexão, fazendo uma provocação. Como já falamos anteriormente, o teste 360 ele não é o primeiro e nem será o último. E eu vou chamar a atenção para a roda de conversas que a WIPO teve relacionando inteligência artificial e propriedade intelectual. O que é que isso tem a ver com o teste 360? O que é que isso tem a ver com marcas? Porque tudo isso tem a ver com confusão. E na segunda rodada de conversas da WIPO, ocorrida no primeiro semestre de 2020, foi chamada a atenção para a questão da confusão e inteligência artificial. Afinal, confusão é um conceito construído em cima da percepção humana. E a máquina não reconhece, não tem a mesma percepção. Ela não entende, ela não vai ler uma marca
Da mesma forma, afinal de contas, no Brasil, por exemplo, a gente usa o critério visual, mas a gente sabe que em outros países as marcas também fazem apelo a outros sentidos, ao olfato, à audição. E o que é que vai acontecer quando os nossos refrigeradores inteligentes começarem a administrar o nosso estoque de alimentos? A máquina não percebe os signos da mesma forma que um ser humano. E isso tem tudo a ver, porque isso é um estudo que foi chamado a WIPO chamou a atenção para esse tema. Já estão começando, pessoas já estão fazendo pesquisas nesse sentido, e pode ser uma boa opção para quem está aqui. Eu sei que tem estudantes, pessoas que estão querendo escrever TCC, pode ser um bom tema. E quem sabe, você pode ser o autor do teste de colidência, teste de confusão da próxima geração. Esse teste considerará a confusão feita pela máquina. E, por fim, eu queria perguntar se as doutoras, se as companheiras têm alguma observação a fazer, tem alguma consideração final. Não, obrigada. Poderia ser, Não, muito doutora obrigada, Isabel. Plínio. Acredito que Tem a gente algum? conseguiu abordar de um jeito bem dinâmico sobre esse assunto, né? Isso eu vejo Espero aqui que nos sim. comentários, o pessoal agradecendo, falando sobre a percepção de IA, que é um ponto a ser levantado, vejo Muito aplausos. importante. Então, Não tem nenhuma pergunta? Não, tem parabéns, mas perguntas não tem. Isso que é live com sucesso, né? Verdade. Podemos encerrar? Por mim, sim, Plínio, obrigada. Então, obrigado pela audiência, obrigado às doutoras que disponibilizaram seu tempo e conhecimento para fazer essa live acontecer, e agradeço a vocês que vieram nos prestigiar. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos.